Saudações democráticas a todos vocês, começando mais um Giro das 11 ao vivo aqui para toda a comunidade que nos acompanha, a comunidade democrática. É o prazer de receber Miguel Nicoleles para conversar com a gente. Tudo bom? Bom dia, meu querido Miguel Nicoleles. Como é que você está? Bom dia, tudo bom? Muito obrigado pelo convite mais uma vez. Olha só, gente, temos aqui muitas informações importantes para trazer para vocês. Miguel Nicoleles vai falar um pouco hoje dessa era Trump. Aliás, meu querido Nico, meu querido amigo, estou com o gorro verde em sua homenagem hoje aqui, você está sabendo, né? Sempre que você vem aqui, eu boto o gorro verde aqui. Uma frase do Ian Bremmer sobre Trump, para a gente começar a nossa resenha aqui, né? Ele diz o seguinte: de longe o sistema político mais disfuncional, fechado e cleptocrático dentre todas as democracias desenvolvidas. Tá suave até, né, o Bremer? Tudo bom, Nico? Fala pra gente um pouquinho. Tudo bem, como você sabe, são quase 40 anos, né, vivendo lá, né? E são 36, na realidade, acabei de completar 36 anos. E eu sempre soube disso, né? Eu nunca tive nenhuma dúvida, nem mesmo quando eu cheguei lá como moleque, em 20 de fevereiro de 1989, né? 27 anos, eu já tinha estudado, já tinha lido, né? Mas vivendo nos Estados Unidos e vendo como é que paulatinamente o poder econômico foi tomando conta totalmente, né? Ao longo da história do século XX e posteriormente século XXI, das eleições, do processo político, até culminando, né, com o que a gente vê hoje, né? O nosso querido Kid Mosca andando do Air Force One, vivendo na Casa Branca, não desgrudando do cara, é explícito agora, né? Agora até os americanos conseguem entender, né? Até eles conseguem ver, né, o que foi feito nessa última eleição. E o resultado está ficando claro, né? Você finalmente, como dizia o Carl Sagan, né? Não sei se você conhece essa frase famosa, né? Do Carl Sagan, que 30 anos atrás, numa entrevista, falou o seguinte: vivemos cada vez mais numa sociedade dominada pela ciência e tecnologia, onde ninguém entende absolutamente nada de ciência e tecnologia, né? E ele falou essa frase, você postou no Twitter, eu vi. Ele previu isso, entendeu? Ele previu, e vários analistas previram, né? E o próprio Chomsky, né, com quem eu tenho diferenças enormes científicas, mas, né, no ponto de vista político, ele previu isso décadas atrás. É a culminação de um processo de total corrupção do sistema eleitoral político, né? Haja vista que os americanos como eu estava falando antes de entrar no ar aqui com você, eles não conseguem nem entender o que está acontecendo. E eu fico falando para meus amigos que me ligam desesperados, eu fico falando: se você quiser, eu dou um curso para você, porque eu já vi esse filme algumas vezes, né? É quase como que o projeto que eles tinham para outros países, agora eles aplicaram para eles mesmos, né? E você vê a deteriorização a ponto, ontem à noite, da maior universidade do país, certamente a maior do mundo em termos de endowment, né? São 60 bilhões de dólares que a Harvard tem no banco, onde os brasileiros adoram realizar esses meetings aí, né, que não são da Harvard, tá? Tem nada a ver com a universidade. O espaço é alugado para fazer esses meetings para o cara falar que falou na Harvard, banqueiro. Aí todo mundo fala que teve em Harvard. Aí todo mundo fala que deve ganhar Harvard, né? Eu posso falar porque eu dei aula na Harvard, então, mas é diferente dos caras que vão lá e aparecem, né? Alugam lá um puxadinho para fazer um evento. Alugam um auditório e para os palestrantes, né, do mundo político, do mundo econômico brasileiro, falarem que falaram na Harvard. Eles nunca foram na Harvard. Você não está se referindo ao Armínio Fraga, não, né? Não, entre outros, ele não é um único, né? O meu pai era juiz de direito aqui, do Tribunal de Justiça de São Paulo, ele vivia falando mal, os caras passam mais tempo lá do que aqui, né? Então, é bem triste ver esse barato. Mas, enfim, a situação lá chegou ao ponto de ontem a Harvard se negar a permitir a intromissão do governo federal no dia a dia da universidade, como a Columbia permitiu, né? Aceitou, afinou, e o Trump imediatamente cancelar 2 bilhões
de financiamento, que é o dinheiro que os brasileiros não sabem disso. Ninguém, eu falo isso há 20 anos aqui, ninguém acredita em mim. Mas é o dinheiro que faz as universidades de ponta americana rodarem, porque é o dinheiro que subsidia as pesquisas e toda a parte administrativa das universidades americanas. Sem esse dinheiro, o troço emperra, para. O sistema acadêmico de ponta, de pesquisa de ponta, para. A Johns Hopkins, que é a maior recipiente, era até quando eu estudei isso em detalhe, na época ganhava 1 bilhão e 600 milhões de dólares por ano do governo federal para pesquisa. E a coisa que ninguém sabe aqui é que para cada dólar que você traz do governo federal, as universidades cobram uma taxa administrativa que, na minha época, era 57% a Duke cobrava. Tem universidades, a Stanford chegou a cobrar 100%. Então, tinha um outro dólar indo para Stanford. E esse era o dinheiro que a Stanford usava para pagar os administradores, manter os prédios, fazer toda a parte administrativa lá, e né, era o dinheiro que era usado para sustentar a operação. Né? Fora as doações, que era o que eu pensava que era o grosso, digamos assim, e os estudantes também pagam. A receita que vem dos estudantes, ela não é maior do que essa? Não, se você não tivesse esse dinheiro para subsidiar as universidades, o tuition, que é o pagamento do curso dos alunos, seria altíssimo, seria muito acima do valor que é. Então, esse dinheiro entra na operação da universidade. Por isso que as universidades têm endowments gigantescos, né? A Harvard, eu acho que é 60 bilhões atualmente o endowment, o maior endowment americano, que é o dinheiro de reserva deles lá, que eles nunca usam, né? Você tentava conseguir o dinheiro do endowment para fazer pesquisa, os caras, não, isso é para outras coisas. Não fala para o Trump isso, que senão ele vai querer esse dinheiro para ele. Ele está querendo tudo. Eu tenho certeza que ele sabe, ele não, porque ele não sabe de nada, mas quem assessora ele sabe, né? Aí, então, é isso. Você, de repente, está num país onde as pessoas estão desaparecendo, como desapareciam aqui no Brasil, na Argentina, no Chile, no Uruguai, né? Curiosamente, né? Ironicamente, né? Eu vivi para ver o filme sendo repetido nos Estados Unidos agora, que foi quem semeou toda essa máquina, né, de repressão aqui nos anos 60. Miguel, eu até brinco que tô assim, puxa, que bom ver alguém destruindo os próprios Estados Unidos. Viva, fica Trump, né? Destrói de uma vez esse império que matou tanta gente ao longo do século XX, XXI. Só que tem um problema. Se destruir o império, o que vai acontecer depois disso, Nicolás? Você tem pensado nisso? Eu tanto tenho que eu comecei a reler a história da queda do Império Romano do Gibbons, né? Que é o livro mais clássico da época do Iluminismo, descrevendo o que aconteceu quando o Império Romano, que mandava no mundo, desabou, né? E a história não é agradável para ninguém. Nem mesmo os persas ficaram muito felizes, porque a coisa virou uma bagunça. Eu não estou não estou defendendo nenhum lado aqui, só que assim, a gente aqui tem essa ideia, né, de que se os Estados Unidos somem do sistema geopolítico, ou pelo menos deixam de ser tão influentes, a coisa melhora. Não é bem assim, porque as consequências dessa queda seriam sentidas aqui economicamente, politicamente, seriam... Né, não se esqueça, o Brasil tem 300 e poucos bilhões de reservas, em boa parte delas em dólar, se não quase tudo, e em títulos da dívida americana, que estão sendo basicamente queimados no mercado. Que estão perdendo credibilidade. Por isso que o cara provavelmente voltou atrás nas medidas comerciais que ele tinha feito semana passada, porque o mercado de bonds lá começou a disparar, né? E como os Estados Unidos têm que renegociar 9 trilhões da dívida de mais de 30 deles agora, nesse ano, se esses juros começam a subir, porque as pessoas estão vendendo, né? Ninguém quer comprar mais títulos do Tesouro Americano, porque não estão se sentindo tão seguros como se sentiam até 2 meses atrás ou 3 meses atrás, vai custar muito mais dinheiro para refinanciar a dívida americana. E quem vai comprar? Se não for a China que vai comprar os títulos que financiava a dívida americana
há anos atrás, eu não estudo isso mais, mas quando eu olhei, a título de 1 bilhão por dia, comprava da dívida americana para financiar. A China acabou de vender 50 bilhões, 60 bilhões de títulos da dívida. Acho que ninguém sabe ao certo o valor, mas o Banco de Tóquio vendeu uma fortuna, a China deve ter vendido, outros países devem estar vendendo. De repente, os alemães começaram a ter uma procura inédita pelos seus títulos de dívida da Alemanha. Porque as pessoas estão sentindo que a Alemanha é mais segura, né? Agora, Miguel, eu fico aflito também pelo seguinte, que a gente sabe que existe esse surto de negacionismo, mas pelos dados que foram, inclusive, divulgados, algo da ordem de 10 trilhões de dólares evaporaram desde o início do governo Trump, depois houve uma reposição e tudo mais, e quando vem o cálculo do que os Estados Unidos podem ganhar com essas tarifas, chega a 650 bi, alguma coisa assim. Quer dizer, não fecha essa conta. Ninguém avisou o que aconteceu ali dentro. Os economistas também, mesmo os neoliberais, mesmo os mais conservadores, estão apavorados também com essa história. Não se esqueça que o Império Romano teve um Nero, né? Teve um Calígula. Verdade. Então, um cara que chega para, né? E o que acontece? Veja, naqueles 2 dias em que, depois do anúncio que a Bolsa despencou, foram 5 trilhões em 2 dias, tá? Sim. As pessoas não têm ideia, 5 trilhões de dólares, é quase 2 vezes o PIB brasileiro, tá? Em 2 dias. Empresas como a Apple, Nvidia, a própria Tesla, perderam centenas de bilhões de valor, tá? Recuperaram alguma coisa aí, mas o problema não é esse, porque isso pode se recuperar. O problema é a incerteza. Isso. 2 dias depois o cara volta atrás. Aí ele fala que vai isentar os eletrônicos, porque alguém deve ter, lá do Silicon Valley, deve ter ligado para ele e falou: meu, você está louco? O iPhone vai custar $3 mil. Ninguém vai poder comprar, porque quem paga essas tarifas é o importador, e o consumidor recebe embutido no novo preço o valor das tarifas, que todo mundo vai repassar para o consumidor americano. Então, a inflação americana vai explodir, entendeu? E longe de mim ser economista, né, que o Big Bang me proteja dessa doença, mas é muito óbvio, qualquer cara com 3 neurônios consegue ver o dano que ele está causando a tudo, a credibilidade do governo americano no mundo financeiro, porque, veja, todos esses fundos de investimento, para terem grau de investimento, para poder ser usados ou ter como investidores fundos de pensão americano, instituições americanas, precisam ter um grau de segurança, e esse grau de segurança é obtido quando você tinha títulos da dívida americana, por exemplo, né? Porque é garantido pelo tio Sam. Ninguém podia imaginar que o tio Sam ia entrar no manicômio, né? E se transformar no rei do manicômio, e todo mundo em volta achar que ele é realmente o imperador. Porque ele se cercou só de gente que diz amém para o que ele faz. Então, ele é um cara vingativo, ele é um cara pequeno, ele é um conhecido em Nova York por ter, né, todas as falências, 6 falências. Ele é conhecido por um cara que trabalhava no modo operandi do mercado imobiliário de Nova York, que era dominado pela máfia, entendeu? Então, ele usa esses métodos de intimidação, chantagem, coerção, violência. O cara assinou uma ordem executiva para perseguir 2 ex-assessores dele, para pedir que o Departamento de Justiça investigue 2 caras que deixaram o governo dele, o primeiro governo dele, começaram a criticar e publicaram livros criticando ele. Aí ele vai contra as universidades, aí ele começa a mandar gente encapuçada, sem identificação, para sequestrar estudantes no meio da rua. Lembra alguma coisa, Bruce? Eu sei que não é muito jovem, Conde, mas eu lembro de coisas assim, entendeu? Eu lembro do que aconteceu aqui, do que aconteceu na Argentina, é igualzinho. Aliás, né? O nosso querido Roberto Tardelli, jurista que vem aqui toda semana, acabou de publicar um livro dizendo que a ditadura militar ela não acabou para os mais pobres no Brasil, né? Ela acabou para... nunca resolvemos. Aliás, vou te contar em primeira mão, Conde. Depois que, né, do meu livro de ficção científica, agora vai sair, provavelmente até o final do ano, o romance que eu escrevi, a sátira
do golpe de 64, que eu escrevi quando eu tinha 17 anos, 16 para 17 anos, quando o Geisel fechou o Congresso e mandou o Marco Maciel, grande membro da Academia Brasileira de Letras, com uma cartinha para fechar o Congresso, não sei se você lembra disso, 77, 1977, você nem sei se era nascido. Desconhecia. Enfim. Você escreveu um livro com 16 para 17 anos, uma ficção. É uma ficção, é um realismo mágico lá, Garcia Marques, sobre o julgamento de uma adolescente chamada Ré, né, Ré de Tribunal, Volução, no meio do carnaval, porque era o único momento em que era possível julgar o golpe, porque todos os meganhas do golpe estavam sambando lá no Rio de Janeiro, né? Então, inspirado na vida do meu pai, que foi um juiz de direito, né, que mandou os caras do Esquadrão da Morte para a cadeia no meio da ditadura, né? A turma do Fleury, Fininho, né? Meu pai que fez os julgamentos históricos dessa época, aqui em São Paulo, eu escrevi uma sátira de tudo que é, da onde vem, né? Da onde veio o golpe, quem era o golpe, qual era a verdadeira face, né? E agora, 50 anos depois, quase 50 anos depois, vai ser publicado aqui no Brasil. Que coisa fantástica, que delícia isso aí. Vamos, quando sair, quando lançar, daqui quanto tempo que vai lançar? Eu acho que até o final do ano. Até o final do ano. Agora, então, também, você estava escrevendo também uma continuação mas essa vai demorar, nada mais será. A gente já vai falar aqui, eu quero falar, vamos falar muito de ciência, de política científica e tudo mais, mas eu ainda tenho algumas questões e o público aqui está perguntando também sobre os Estados Unidos e tudo mais, porque você também está relançando agora uma nova edição desse livro aqui, ó, que é uma maravilha, Made in Macaíba, que é o campus do cérebro, né, Nicoleles? Vamos fazer uma pausa aqui para falar um pouco dessa coisa tão maravilhosa que é o campus do cérebro, que você idealizou, né, e que foi feito. Como é que tá hoje, Lô? Não, nós completamos 20 anos o ano passado, né? Essa ideia do campus do cérebro vem de 2002, na época em que eu ainda acreditava que alguém ia dar ouvidos a um lunático como eu no Brasil e fazer coisas, né, estratégicas para o país. Na minha inocência de 20 anos atrás, né, todo ser humano tem a sua crise do meio da vida, né? A minha crise com 40 anos foi tentar voltar para o Brasil e deixar algum legado que está lá, sendo maravilhoso, sobrevivendo, né, a trancos e barrancos, porque você fazer algo dessa magnitude no Brasil, mesmo no governo atual, é quase impossível, né? Mas está lá. E esse livro conta todas as agruras, né? A aventura de despencar depois de estar 20 anos nos Estados Unidos e tentar criar um campus onde o cérebro humano seria o centro de todas as atividades, né? Porque inclusive o inspirador da própria arquitetura, né? Isso, da própria arquitetura, e nós tínhamos no auge, né, do projeto não só o centro, o instituto que está lá de pesquisa, que continua lá, ainda esperando a CAPES aprovar o nosso doutorado depois de 20 anos, né? Porque a burocracia brasileira é tão absurda que a gente está 20 anos depois de formar não sei quantos mestrados, dezenas de mestrandos no único curso de neurotecnologia da América Latina, mas a gente não consegue que os burocratas da CAPES aprovem o doutorado, né? Então a gente está aqui passando a mão de joelhos há 20 anos esperando, né? Só aqui acontece essas coisas. Mas, enfim, e a gente tinha o Fulcro, o Instituto de Pesquisa, mas acoplado a ele, nós tínhamos um projeto educacional que por 10 anos educou quase 12 mil crianças, né? Educação científica para alunos da rede pública da região metropolitana de Natal e da cidade de Serrinha, no Vale do Sisal Baiano, do lado de Feira de Santana, né? Nós chegamos a ter 1.500 estudantes no turno oposto da escola pública, frequentando o nosso currículo de educação científica, e que por 10 anos se transformou num exemplo, foi estudado até por universidades europeias, o pessoal dos Estados Unidos veio aqui, do MIT, veio ver o que a gente estava fazendo, porque foi uma revolução, né? Porque eram laboratórios, não era aula teórica, não era um curso de ciência como a gente teve na escola, gente falando e a gente tendo que lembrar de fatos, era você fazer ciência
com a mão, né? Esse curso foi terminado pelo grande ministro da Educação do governo Temer, que é do Nordeste, ou era do Nordeste, e que achou que não era prioridade. Ele e a comissão de avaliação dele, tinha uma senhora lá que nos odiava sinceramente, por causa do sucesso, evidentemente, que terminou o financiamento às vésperas do Natal de 2017. Né? Então, infelizmente, esse curso terminou, mas ao lado dele nós temos, está lá maravilhosamente, o Centro de Pesquisa e Ensino Anita Garibaldi, que hoje realiza 60 mil consultas grátis, anuais, de pré-natal de alto risco para gestantes de alto risco da região de Macaíba, né, na área metropolitana de Natal, e dos seus filhos, né, dos seus bebês que nascem e são acompanhados, e nós temos outros programas de autismo, fomos um dos primeiros centros do Nordeste a detectar a Zika, né, a epidemia de Zika na região, com as crianças que estavam nascendo com microcefalia, mas estamos lá sobrevivendo. Agora você continua diretamente envolvido com eu tive a ideia, passei meu chapéu pelo mundo afora para levantar o dinheiro. Durante 8 anos fui presidente do conselho. Quando acabou meu segundo mandato, pelo nosso estatuto, você não pode ser reeleito. Então, eu deixei de ser membro do conselho. Eu, evidentemente, colaboro pro bono com os pesquisadores, com todos os projetos do Instituto, mas hoje eu só sou o pai orgulhoso, né, do projeto. Ô, Nicoleles, o campus do cérebro, ele tá anexado com a federal? Não tem nada a ver com a federal, nada a ver. É independente, totalmente independente? É totalmente independente, mesmo porque a época a federal tentou tomar o nosso projeto e não conseguiu. Né? Teve uma tentativa de golpe lá também, mas falhou. Brasil falhou porque tinha um espírito de porco, né? Palmeirense, que é mais teimoso que a média, né? Comigo, Temers não florescem, né? E o nosso Temer quebrou a cara, né? Foi Gente, falar... esse projeto, assim, todo mundo tem que conhecer, é um dos orgulhos desse país. Aqui o livro para o pessoal conhecer esses bastidores, é pela editora... Qual que é a editora? Planeta. É a editora Planeta. Vocês podem encontrar, vou colocar o link aqui para vocês daqui a pouco, porque vocês podem comprar pela internet mesmo. Olha, o pessoal está aqui super feliz com a sua presença aqui, e muito especialmente eu, meu querido Nicoleles. Eloneida, entrevista com o magnífico Miguel Nicoleles deve ser de 3 horas, por favor, não vamos abusar tanto aqui, até porque o Miguel Nicoleles ontem você deu uma aula, né? Eu estava entre aulas e reuniões, eu fiquei afônico quando eu escrevi para você, quase não conseguia falar, né? Salve, doutor Miguel Nicoleles, Thelma Brandão, que maravilha, todo mundo celebrando aqui. Estou pegando só alguns comentários, mas tem centenas. Professor Nicoleles é fantástico, a Maria Cristina aqui, obrigado pelo carinho. Diana Teles, bom dia, Miguel Nicoleles. Dalva Souza, oba, Nicoleles na live, maravilha. O Edson Antunes, Estados Unidos trocou a mão de obra americana pela oriental. A gente vai voltar nesse tema daqui a pouco. Helenilda Clemente Peixoto, ela faz uma pergunta aqui para o Nicoleles. Vamos ver. Professor, como estão os avanços do tratamento de hemiplegia por AVC? Tem um sobrinho que teve um AVC aos 19 anos e hoje é bastante desanimado com a fisioterapia. O senhor pode me orientar onde buscar ajuda? Vivemos em Goiânia. Obrigada. Professor Miguel Nicoleles, você tem alguma informação nesse sentido? Não, eu não, nesse momento, para AVC, eu não teria. Talvez daqui a uns meses a gente tenha alguma novidade, mas existem muitas novas técnicas, especificamente as com as quais eu trabalho há muitos anos, que é o uso dessa tecnologia de interface cérebro-máquina para reabilitação, e nós estamos querendo trazer essa tecnologia que a gente desenvolveu para pacientes com lesão medular para outras patologias do cérebro, né? Inclusive AVCs, né? Reabilitação de pacientes que tiveram derrames, né? Mas é um passo grande que nós estamos planejando com cuidado, porque, evidentemente, essas tecnologias foram desenvolvidas para pacientes com lesão medular, mas a gente está descobrindo que elas podem ser mais genéricas do que a gente imaginava no começo. Então, nós estamos
tentando, com os nossos parceiros internacionais, realizar estudos clínicos de grande porte para poder provar que elas são genéricas, né? Recomendo a nossa internauta aqui acompanhar, seguir o Miguel Nicoleles no Twitter, no Instagram, porque sempre tem novidade ali, você sempre está republicando algumas pesquisas de ponta no mundo todo. Miguel Nicoleles, você teve parte do teu livro utilizada, se não me engano, pelo X ou pela Meta para produzir inteligência artificial. Eu queria que você falasse um pouco disso e, assim, o que nós precisamos saber sobre inteligência artificial, que você considera assim o mais relevante e urgente nesse momento? Bom, eu fui alertado por amigos meus, né, que o material dos meus livros, como de provavelmente todos os autores de ciência e, né, no mundo, estava sendo usado para treinar esses LLMs, né, de diferentes lugares, né? E aí tinha um site lá onde me mandaram um link, eu nem me lembro o nome, mas que você digitava seu nome e via se você encontrava, né, material seu. E eu encontrei, né? E, evidentemente, como foi dito recentemente, né, eu estou tentando lembrar quem foi a pessoa, não estou lembrando quem foi, mas é o maior roubo de dados, né? propriedade intelectual da história, né? E agora os grandes overlords, né? Aliás, eu não estou com o meu livro aqui, mas o livro que eu escrevi de ficção científica está virando um ensaio jornalístico, né? Porque todos os dias alguma das histórias que eu conto no livro vira realidade, né? Aparece. Eu estou com o seu livro aqui, estou procurando ele, daqui a pouco eu acho. A coisa mais engraçada foi um cara no Twitter perguntar lá para o Gork, né, que é o sistema de inteligência artificial lá do Elon Musk, se o meu livro tinha previsto a queda da Bolsa de Valores atual. O cara me perguntou onde está isso. Eu falei, está no capítulo 7. Aí o sistema retornou. Realmente, Miguel Nicoleles, no capítulo 7 do seu livro, propôs que haveria uma quebra da Bolsa de Valores muito semelhante ao que está acontecendo, só que em 1929. Então, apesar de ter ocorrido mais cedo, os elementos que são usados para prever essa queda são os mesmos, né? Então, até o chat lá, o bot do Kid Mosca confirmou a minha previsão, né? Mas é isso, nós estamos vivendo a era da pós-verdade, onde você vê uma postagem e você não sabe se aquilo é real ou se aquilo foi criado por um desses sistemas, imagem, som, vídeo. Hoje em dia, nada, você não pode acreditar em basicamente nada. Então, a era da pós-verdade já começou e, evidentemente, nós estamos vendo esses overlords irem a público dizer que não, imagine, tem que liberar tudo. O governo inglês aceitou, né? Aí o primeiro-ministro do Partido Trabalhista, tá? Vamos ver, aceitou liberar o uso de propriedade intelectual porque a inteligência artificial vai desenvolver a economia inglesa e só comprou uma briga com o Paul McCartney e com o Elton John, só isso, né? Ele comprou a briga, né? O outro lá que não sabe o que ele faz da vida dele, porque é isso que virou a política mundial, entendeu? São todos lacaios desse mundo, dos overlords da Big Tech e do Big Money, né? Então, o Sturmer lá é outro, né? O Macron trabalhou para os Rothschild. Se você vai um atrás do outro, você vai vendo. Aliás, a Europa é uma coisa triste, né? Assim, o que está acontecendo em matéria de déficit de liderança, também não sei se um dia teve. Não, mas é só você ver o Varoufakis, o ex-ministro da Fazenda da Grécia, falar o que aconteceu com a Europa, né? A Europa já foi, eles não se deram conta ainda, né? Eles ainda andam com o nariz para cima, mas já foi, né? Se os Estados Unidos apertar um botão, ele desliga o sistema de navegação de todos os aviões que eles venderam para a OTAN, entendeu? Eu não sei se você viu que vazou uma conversa de bastidor ali da cúpula do governo Trump e o que eles pensam da Europa, né? Chama a Europa de parasita. Parasitas, patéticos. Veja, o processo de imbecilização dos Estados Unidos começou nos anos 50, tá? Com a TV, com o rádio, com todos esses meios de massa que propagavam a era da ignorância, como vários pensadores americanos chamam, né? E isso só piorou com a internet, com as redes sociais, e a ponto
E se você vê, por exemplo, um advogado americano que escreveu no New York Times um editorial dizendo que depois dos imigrantes, o próximo será você, né? Que a polícia americana, você é o cidadão americano, que a polícia americana vai bater na sua porta, te pegar e te mandar para El Salvador, se você fizer algo que desagrada o Trump, né? Se você ler os comentários da postagem desse advogado no Twitter, como assim? São todos criminosos, são todos ilegais, são todos... como se essas pessoas fossem bichos, entendeu? E o pior é que o próprio New York Times mostrou que 90% desses venezuelanos que foram sequestrados, esse é o termo legal, e remetidos para essa prisão em El Salvador ilegalmente, não tem nenhum registro criminal. E alguns deles, eu não sei o número, mas estavam no país legalmente, como esse senhor lá de Maryland, que ontem o presidente de El Salvador disse que ele não pode libertar o cara porque ele não tem empatia humana. Como é que ele vai agir com empatia humana? Que é um conceito jurídico, né? Não, imagine um presidente de um país sentado no salão oval da Casa Branca dizer, né, que ele não pode libertar, porque primeiro o cara é um terrorista, o que é mentira, ele não é, ou que ele é o Trump falando que ele é um criminoso perigosíssimo, ele não é, e o cara falar que no frigir dos ovos ele não pode fazer isso porque ele não tem empatia. Como é que ele vai agir com empatia? Tá? Isso é o gangster lá, que é o presidente de El Salvador, que é o imperador da criptomoeda, é só você ver o... exato. Aí parece que o prefeito do Rio vai lá ver as prisões. Não, eu não acreditei nessa notícia quando eu li que a gente tem... Eu tenho os setores progressistas, alguns, né, não muitos, simpatizam com o Eduardo Paes, e ele vai para El Salvador para ver o modelo? Se eu tiver na lista, me tire, tá? Por favor. Tirei, tá? Já tirei. Por favor. Não, é isso que virou. Diante da miséria política do país, o Paes é quase que né? Mas é complicado, né? Tá difícil o Brasil, né, Miguel? Vamos falar um pouquinho de Brasil, Nicoleles. Com todo o carinho. Não é melhor a gente ficar nos Estados Unidos? Pelo menos a gente fala mal dos outros, não. Não é melhor de falar mal de quem está muito perto. Não, a coisa está tão feia. Não, só estou dizendo, só para terminar o raciocínio. Nós chegamos ao ponto de pessoas serem... Uma estudante turca foi sequestrada nas ruas de uma cidade próxima de Boston. Tá? Ela foi literalmente sequestrada. Até agora ninguém sabe onde ela está. Ela está lá numa prisão, na Louisiana. Estudantes da Colômbia, já 2 agora, também. Esse último aqui foi sequestrado quando ele estava na audiência de naturalização. Ele estava 10 anos vivendo nos Estados Unidos com green card, né? E ele foi preso quando ele chegou para fazer a entrevista para virar cidadão americano. Então, todo mundo que tem um green card nos Estados Unidos hoje está com a cabeça em pé. As pessoas estão cancelando viagens para não ter que correr o risco de não poder voltar para o país, entendeu? Teve um cidadão, eu estou esquecendo a nacionalidade dele, eu vou lembrar daqui a pouco, que foi depositar as urnas da irmã que tinha falecido, tá? E ele é um cidadão permanente americano, ele saiu para ir lá participar do funeral da irmã. 2 dias depois ele voltou, não deixaram ele entrar. Ele é casado, mora nos Estados Unidos, tem família. O cara foi deportado. Nunca mais ele volta para os Estados Unidos. Uma vez que você é deportado lá, você nunca mais volta. Tá? Então, é uma coisa... um escritor americano falou, pelo visto nós estamos virando tudo que nós derrotamos na Segunda Guerra Mundial. Tá? Para você ver e não é muito longe, né? Não é só lembrar que todo o programa espacial americano da NASA foi feito pelo Von Braun e a sua equipe, né? Todos nazistas que soltavam as V2, V1 e V2 em Londres, que foram capturados. Aliás, outro movimento inverso relacionado a esse momento histórico da Segunda Guerra Mundial é os cérebros americanos agora em pânico, querendo sair dos Estados Unidos. Né? Os Estados Unidos acolheram cérebros alemães e tudo mais, e agora tem um sentido inverso, né? Agora, não se sabe até onde vai isso aí. Você tem conversado com eles lá, Nicoleles? Não, tenho. Eu nunca ia pensar que eu ia ver um anúncio da Universidade de Marseille, no sul da França, abrindo as portas para americanos que quisessem ser professores, né? E tem gente que vai. Um dos maiores historiadores americanos que estuda né, movimentos autoritários, governos ditatoriais, da Yale, cara que escreve livros que vendem centenas, milhões de cópias, foi embora. Foi embora para Toronto, porque ele se sentiu ameaçado, entendeu? Então,
veja, é algo assim que eu, parando para pensar, o país que, eu sempre falo isso, o país que eu conheci quando eu cheguei lá em 89. Você tem a ligação afetiva com os Estados Unidos. Claro, eu sou um dos poucos cientistas da história, talvez, que num dos meus livros, ou nos meus livros, agradece o taxpayer americano, o pagador de imposto americano, porque financiou minha pesquisa durante 30 e tantos anos, né? É o dinheiro dos impostos americanos, da sociedade americana, que financia a pesquisa, até hoje, né? A pesquisa básica, que foi o que eu fiz, e que resultou na invenção da interface cérebro-máquina, que pode ter um impacto em milhões de pessoas no mundo, né? Então, eu agradeço profundamente o apoio do National Institute of Health, porque sem ele eu não teria feito nada. Se eu tivesse ficado no Brasil, eu não tinha feito absolutamente 1% do que eu fiz. Né? Porque eu Você ia lá... trouxe para o Não, Brasil parte tentei, dessa... né? Eu trouxe, eu continuo tentando, mas é muito difícil, né? Porque você é convidado por países para criar programas em outros países, mas no Brasil ninguém parece estar interessado. Essa parte eu comento aqui nas minhas transmissões, a gente conversa de vez em quando, e realmente é inacreditável que né, o Brasil tem um cientista do nível do Miguel Nicoleles, não tem um projeto robusto para desenvolver nesse centro aqui, que é São Paulo, que tem dinheiro para fazer algumas coisas. E você teve que ir para a China, receber um prêmio, né, o mais importante para estrangeiro na China, o Prêmio Amizade. Aliás, eu tenho uma foto aqui do prêmio que você recebeu na China, eu faço questão sempre de mostrar, porque também não repercutiu muito aqui no Brasil. Como é que está a sua conversa com a China, com o governo chinês? Eu sei que alguns projetos estão caminhando, né? Parceria. Não, nós estamos terminando, estou escrevendo os papers do nosso estudo clínico que nós fizemos, grande lá, com nossos amigos em Beijing, do Hospital Xuanhu. Os resultados são maravilhosos, são espetaculares. A hora que a gente anunciar vai ser um auê, porque ninguém esperava o que a gente está vendo. E eu continuo colaborando cientificamente, como sempre, eu colaboro com quem quer colaborar, né? A ciência ela é maravilhosa nesse sentido porque ela não tem fronteiras, né? Os cientistas conversam entre si, independente de onde você vem, do que você acredita politicamente, né? Então, agora, deve ser porque eu sou palmeirense, eu acho que é a razão. Deve ser essa a razão, entendeu? Tá aí, mais uma, enfim... Explicação no Brasil deve ser a explicação mais lógica, se você é palmeirense, por isso que as pessoas não escutam você. Ô Nicoleles, vamos falar um pouco... A China está dando um banho de tecnologia, enfim, não é nem nos Estados Unidos, é no mundo inteiro, no Ocidente inteiro. Como é que... E tem tudo isso agora permeado por essa presença tóxica, nociva, de um negacionista no comando da segunda maior economia do mundo. Como é que você está vendo essa... A China está ganhando espaço, ela está segurando a bronca. Você tem percebido, notado as declarações, o tom das declarações chineses com relação também a essa questão da própria... essa questão da inteligência artificial, das tecnologias, aquela notícia de que a Apple fretou 6 aviões para levar iPhones para os Estados Unidos, parece que foi da Índia, né? Mas de qualquer maneira retrata um pouco o desespero e o pânico dessas pessoas nesse momento em que os Estados Unidos tentam frear de maneira errada, né, o avanço da China. Bom, basta você ver a resposta da China, né? Com toda a algazarra que o Trump criou, a China falou: nós estamos aqui há 5.000 anos. Os Estados Unidos é um evento recente na história da humanidade. Nós já brigamos com os mongóis, né, tivemos toda a sorte de eventualidades históricas e conseguimos sobreviver. Estamos aqui, entendeu? E assim, você só precisa... Eu gostei de ver... Gostei não, eu achei absolutamente impressionante a citação que surgiu da Arte da Guerra, né, do Sun Tzu, do livro, né, milenar o inimigo se destrói por dentro, entendeu? Você não precisa fazer nenhum movimento, você só deixa ele se autodestruir, entendeu? Foi essa citação usada em algum momento aí. E é a pura verdade, eles não precisam fazer nada. É sensacional, os caras soltando os vídeos de como as bolsas de luxo são feitas, né?
Incrível, a China ela ficou elegante diante de tudo Não, isso. não, mas o mais divertido é que as pessoas pagam $40.000 por uma bolsa que custa para fazer 1.000. 90% do preço é o logo, é o brand, né, que é posto ali, né? Nem vou mencionar os nomes, senão os caras vão ficar bravos. Mas é isso que a sociedade virou, a sociedade ocidental. Enquanto isso, eles foram lá, usando esse dinheiro para montar infraestrutura. Você vai para a China, você anda nos trens que ligam o país inteiro de alta velocidade, 480 km por hora, 450 km por hora. Você vai nos aeroportos, todos funcionais, você anda pelas ruas com segurança, você não tem risco nenhum de sair de um restaurante 1 da manhã e andar por Pequim para o seu hotel, olhando no seu telefone celular, né? Eu voltei da China depois de ficar lá para receber o prêmio, como sempre acontece, né? Saí aqui em São Paulo, aí, né? Como se eu esqueci que eu estava aqui, né? E aí as pessoas à minha volta, não pode tirar o celular na rua assim, não fica Não aí tinha um dando celular, né? bobeira. Porque eu tinha passado, né, 2 semanas lá com meus amigos sem a menor preocupação sobre a minha segurança pessoal, né? Então é isso. Você vai lá, eu sempre falo isso, você vai lá como cientista ser tratado como um jogador de futebol no Brasil, né? Ser Impressionante. tratado, Você me falou da admiração deles todos por você, pelo o trajeto que você fez até receber, né, o Não, prêmio. essa história é a coisa. Eu nunca vou esquecer isso, né? A gente estava num hotel, todos os 14 premiados, e ia para o parlamento chinês, né? O Great Hall of the People. Nunca imaginei, eu li sobre isso a minha vida inteira, né? De repente eu estava lá subindo duas histórias sensacionais. Como estava muito frio e podia nevar, tinha uma previsão de neve, a organização falou para tomar cuidado na subir os degraus. Veja só o cuidado, porque eles são de pedra e eles ficam muito escorregadios. Eu falei, bom, eu não vou correr esse risco, né, de criar um vexame aqui. Pus o meu tênis mais firulado, em vez de pôr o sapato de terno, tudo, mas com o tênis para não escorregar. Chega na porta do banquete, a organização, não pode entrar de tênis. Eu falei, bom, então vou ter que entrar de meia, porque eu só tenho ele. Ele falou, não, nós temos sapatos de reserva para esse tipo de problema. Aí a mocinha foi lá, pegou um sapato, me deu talvez o melhor sapato que eu usei na minha vida. Tanto é que quando eu saí do banquete, eu falei, posso levar? Porque eu realmente gostei. Ela falou, não, esses são só os sapatos de emergência aqui. Que sapato era esse? Você não fez uma selfie do seu sapato? Não dava, não podia levar celular. Não podia celular. Só que assim, sabe, você deixava o celular, porque todo mundo tinha celular, né, no ônibus que foi, né? Eu tinha deixado o meu no hotel, mas eu estava com o meu relógio digital, então você punha no envelope e deixava no seu assento no ônibus, no estacionamento do parlamento. Tá? Aí você voltava, estava tudo lá, tá? Ninguém tinha mexido em nada. Você só punha dentro e punha seu nomezinho no envelope e deixava no seu assento onde você sentou. Eu não tenho informações sobre violência e segurança pública na China. Provavelmente é porque eles não têm esse problema, né? Não, mas veja, a coisa mais sensacional foi que o hotel era uma certa distância do Great Hall of the People, né? Só que a gente entrou no ônibus e tinham batedores, daí eu já estranhei, né? Tinham batedores vestidos a caráter, tudo, né? Eu falei, bom, tudo bem, vai ter batedor, porque o trânsito de Pequim é uma loucura, mesmo no domingo. Só que assim, do hotel até o Great Hall of the People, todos os faróis estavam verdes para nós. Eles sincronizaram todos os faróis para a gente não parar em farol nenhum, e as pessoas na esquina, o trânsito parado, pessoas na calçada, acenando para nós, enquanto a gente passava em direção. Aí, né, o francês, alemão, um olhando para o outro, ninguém nunca tinha visto nada igual, né? Nada igual. Então, outra, enfim, o Ocidente, né, diante desse sucesso estrondoso, não sei se a gente pode nem chamar isso de sucesso, mas isso aí é civilização, a meu ver, assim, que deu certo. Nicoleles, eu vou ter que te perguntar, nesse mundo convulsionado, dessa situação, a China com essas características que você menciona aqui, e os Estados Unidos nessa franca decadência, confusão, porque não tem nem perspectiva, né? Porque se sair Trump, quem que entra também nos Estados Unidos? Quem que vai entrar? O Obama? O Partido Democrata? Os dois lados estão completamente perdidos, entendeu? Os democratas não têm nenhuma liderança.
né? Os caras estavam lá segurando o Biden até o último segundo, apesar de todos os problemas cognitivos que claramente ele tinha, porque não tinha ninguém. E quando puseram a Kamala Harris, que não tem, né, tem o carisma de uma ostra no mercado aqui de São Paulo, né, e tem um track record horroroso, deu no que deu, entendeu? E não tinha ninguém, não tinha ninguém. Então, várias pessoas falam isso lá, 330 milhões de habitantes, você não tem lideranças. Por quê? Porque o poder político foi completamente dizimado pelos Agora, lobbies. diante de tudo isso, Nicolé, e com a experiência... Uma coisa, só pode para concluir, concluir. concluir. Ninguém que é sério, ninguém que tem qualquer compromisso com seriedade entra na política lá. Como não entra aqui, entendeu? Quem vai jogar esse jogo? Quem vai viajar para o Japão com o Lira do lado, no avião? Né? Quem vai se submeter ao trem da felicidade de Tóquio, levar esses caras todos e bater papo? O que você vai falar com um cara desse? Né? Então, lá é a mesma coisa. Os caras que realmente têm algum tutano, que pensam no país, que têm visões, e eu não estou falando do pessoal do Silicon Valley, não, estou falando de pessoas, né, que fizeram coisas já a nível de sociedade impressionantes, de ajudar as pessoas a construir casas, ajudar as pessoas que são homeless, que têm uma liderança comunitária. Nenhum deles tem nenhuma chance de penetrar no processo político, como aqui ninguém tem também. Porque quem vai querer jogar esse jogo? Esse que é o problema, as pessoas que são, enfim, que são criativas e estão conectadas com uma esperança de uma sociedade melhor, uma utopia, alguma coisa nesse, não querem entrar na política, tem medo de entrar na política porque dá medo, né? Mas não é só medo, você só precisa ser racional. Quem vai querer se expor a esse tipo de troca de varejo, de comércio, de quiprocó? Eu só voto sua emenda se você me der isso. O ministro denunciado que fica no ministério. Assim, quem aceita um troço desse? Né? Ainda assim. Meu pai era juiz de direito, né? Como eu sempre gosto de contar, doutor Ângelo Brasil Nicoleles. E ele sempre me dizia: você faz o que você quiser da vida. Joga bola, vai ser cientista, vai ser artista, bailarino, não me interessa, você só não vai ser político, porque eu preciso manter meu nome. Entendeu? E isso vem. Seu pai, assim como sua mãe, seu pai é uma figura fantástica. Esse aqui, filho da Giselda Laporta, uma das maiores escritoras desse país, né? Que não está na Academia Brasileira. Não, que não está na Academia Brasileira. Eu estou pensando em sugerir minha mãe para uma dessas vagas aí novas, porque mais de 130 livros publicados, 60 anos de literatura, milhões de leitores. Toda vez que eu vou assinar um livro meu, vem pessoas com os livrinhos da minha mãe, porque foram leitores dela, entendeu? Nicoleles, Genuíno está vendo a gente aqui, daqui a pouco ele vai entrar, hein? Vai ser um encontro histórico aqui maravilhoso. Mas antes eu vou fazer a pergunta para você, porque é o seguinte: o Brasil, com todas as mazelas, você sabe, né, Miguel Nicolé? Aliás, você é um dos maiores defensores. O povo brasileiro, né, a sociedade brasileira é fantástica, no sentido enfim, todos os povos do mundo aqui, evidentemente o país também que foi, né, edificado em sangue, né? Sangue, muito genocídio, até hoje, sem parar. Mas, de uma certa maneira, a gente sabe que o brasileiro tem uma coisa, tem um tônus, tem um borogodó interessante para a produção científica, inclusive, para a produção da arte, da cultura e tudo mais. Enfim, eu estou querendo dizer o seguinte: acredito no Brasil, né? Diante dessa situação, o que o Brasil poderia fazer, não só em termos governamentais, mas a sociedade como um todo, entidades, ONGs, movimentos sociais, quer dizer, pensando o Brasil como um todo, nesse momento dramático do planeta? Então, veja, eu não tenho resposta, né? Acho que ninguém tem essa resposta, porque a gente está acostumado a querer, né? Na sociedade moderna, você consegue imaginar o Sócrates, ou o Plato, ou o Kant sobrevivendo no mundo moderno? Os caras não te davam a resposta, os caras te faziam pensar, né? Os caras te mostravam a direção do pensamento, não é? Então, longe de mim, né,
saber propor uma solução. Eu tenho ideias, um monte de ideias que não dá tempo de falar. Direções, é óbvio. Nós somos uma cidade extremamente violenta. A nossa tradição é de um grande nível de violência desde o início dessa sociedade, porque ela, não preciso dizer, né, Conde, ela foi criada sob o genocídio de quem já estava aqui, e depois do genocídio de, né, gerações e gerações de escravos, né? Nós somos o último país a abolir a escravidão no hemisfério ocidental. Então, nós temos toda uma tradição enorme de violência que, se um cara do século XVII ou XVI andasse pelas ruas de São Paulo hoje, ia achar que é um lugar super tranquilo, que está tudo bem, porque na época dele os caras eram mortos à torto e direito, né, pelos portugueses, né, ou pelos próprios descendentes, né, aqui. Agora, tem coisas que poderiam ser feitas, né? Por exemplo, você está passando aqui, ó, partidos com ministérios dão mais da metade de apoio para acelerar a anistia. Não faz o menor sentido. Não faz, como eleitor há 40 anos desse governo e deste presidente, eu não consigo assimilar isso, entendeu? Eu não consigo aceitar isso. Não tem cabimento, né? Não tem cabimento. Anistia é uma vergonha, né? Anistia é uma vergonha, e esse apoio né? Quem do ministério que apoia um barato desse não podia estar no ministério, simplesmente, entendeu? Não podia, né? Então, eu posso fazer aqui uma ladainha, é capaz de Genuíno até me bater se eu fizer a ladainha inteira aqui. Estou brincando, né? A gente é grandes amigos, mas eu estou muito desanimado com o estado atual, com a dinâmica atual, porque não foi para isso que gente como o Genuíno dedicou a vida inteira, né? Pôs a sua vida em risco múltiplas vezes. Eu já falei para o Genuíno que ele não é mais o gato, porque ele tem 18 vidas, né? Tem mais, as 7 ele já usou. Ele está usando o segundo turno das vidas de gato dele já, né? Então, eu sou de uma geração que almejou um pouco mais, né? E eu acho que, como você falou, o Brasil tem um asset que é espetacular, que é o talento humano. O talento humano nosso é muito grande. A capacidade de improvisar, de sobreviver, de intuir, de achar soluções para condições em que... Se você pegar um americano médio e falar para ele viver no Brasil, né, com um salário mínimo ou com as condições onde o trabalhador brasileiro vive, ele não consegue sobreviver, porque ele não tem ferramentas cognitivas para lidar com a loucura que é tudo isso aqui. Aí você vê um ex-presidente do Banco Central indo na Harvard, que não é nem a Harvard, é um evento na Harvard, mas, como eu já te falei no começo, o pessoal adora dizer que deu aula lá, né? E falar que tem que congelar o salário mínimo. Porra, e os juros da dívida? O salário mínimo é uma fichinha comparado com do 40% do orçamento que é pago para servir a dívida, da qual ele se beneficia, porque ele tem títulos da dívida. E ninguém fala isso na imprensa. Ele tem um conflito de interesse claro, como todos os caras que têm títulos da dívida e falam que, né, você tem que aumentar os juros, tem que fazer. E veja bem, quem é o presidente do Banco Central nesse instante? É alguém que foi indicado pelo atual governo. Não dá mais para jogar no Campos Neto, entendeu? Não tem como. O próprio Varoufakis fala isso lá na Europa, né? É sempre muito mais fácil jogar no cara que acabou de sair, o legado, as armadilhas. Isso é tudo lero-lero. Chegou o cara novo lá, ele é o dono do pedaço, ele que manda. Você dá o cavalo de pau e muda, claro. Se tivesse, né, cojones, mas não tem, porque o sistema está todo impregnado, né? Então, é muito difícil para um cientista olhar para isso e não se desanimar. Mas, como bom palmeirense, aliás, queria avisar o Genuíno que nós perdemos o Campeonato Paulista, mas sábado a gente deu o troco, né? Esse é corintiano. Eu sei, eu sei. Bom, surpresa te ver, ouvir você, e, lamentavelmente, o Palmeiras demos uma colher de chá para ele. Porque perdeu o campeonato e ganhou um jogo. É melhor ganhar o campeonato do que um jogo. É verdade. Eu concedo essa, mas foi bom ver o que podia ser uns 5 ou 6 no sábado, mas tudo bem. Olha só, Genuíno, a gente está chegando aqui. Eu quero ainda vocês dois mais um pouquinho aqui no nosso ecrã. O Nicoleles conhece a sua história quando você saiu da prisão em 77, que foi no jogo do Corinthians? Eu conheço todos. Eu conheço a história do Genuíno melhor que ele.
Eu tô brincando com duas feras. A Gaviões da Fiel me deu o segundo alvará de soltura. Então, mas o que você não sabe, quando eu cheguei na faculdade de medicina, em 79, você ganhava um armário, certo? O seu armário, estudante, os calouros, todos ganhavam um armário, tá? Fevereiro, março de 79. Eu abro o meu armário, despenca toda uma penca de propaganda do PCdoB, do movimento estudantil, tudo, entendeu? Eu abri e falei, uau, que mundo é esse? Né? E cheguei em casa, imagina, cheguei em casa, meu pai juiz, tal, chego no jantar, falo, pai, olha o que tinha no meu armário de calouro. O meu pai falou, onde você está fazendo medicina? Eu falei, aqui na USP, né? Ele falou, o que é isso? Né? E eu tinha estudado no Bandeirantes, com meus amigos todos. A melhor história nossa é a seguinte, só para terminar, para o Genuíno dar uma gargalhada aqui. Você vai lembrar, Genuíno, o Conde é muito jovem, você vai lembrar que nessa época o secretário de Segurança de São Paulo era o Erasmo Dias. Erasmo Dias, que invadiu a PUC. Exatamente. Então, um dia nós estávamos fazendo uma greve, tem duas histórias rapidinhas. No dia da invasão da PUC, nós, do Colégio Bandeirantes, fizemos uma greve, saímos na Rua Estela, sentamos todos na greve, porque tinham demitido o nosso professor de História, que era o cara que a gente adorava, um cara maluco da USP, e demitiram ele, provavelmente, pelas ideias de esquerda dele. E nós todos sentados lá, gritando, manifestando, e a gente olha na 23 de maio, um cortejo de caminhão blindado vindo na 23 do 2º Exército. Aí nós pensando que era para nós. Foi a maior debandada de gente que eu vi na minha vida, pulando o muro e era para a PUC. Os caras estavam indo lá para invadir a PUC. Pois bem, anos depois, o Erasmo Dias era candidato a deputado federal. E foi lá no Bandeirantes distribuir milhares de santinhos com a foto dele, né? Que parecia o Hitler, né? Na foto. O que nós fizemos? Nós passamos uma semana no meio das aulas pintando o bigode do Hitler nele e de madrugada vamos postar os santinhos da Paulista, em toda a Avenida Paulista. E um dia, logo após, sai na Folha de São Paulo, vândalos postam os santinhos de Erasmo Dias por toda a Avenida Paulista com a cara do Hitler. E meu pai tomando café da manhã comigo, falando, meu Deus, quem será que fez isso? E eu ali, e a minha mãe falando assim para mim, né? Porque minha mãe sabia, né, da história, né? E fomos nós. Agora eu posso revelar, 50 anos depois, fomos nós que postamos lá, né? Na Paulista. Agora, Nicoleles, é com muito respeito e admiração que eu me comunico contigo. E você sabe que no final de 2024, foi em dezembro, houve uma homenagem aos estudantes da medicina que foram assassinados, principalmente o Cabral. Que foi o presidente do Centro Acadêmico do CAOC, né, na Faculdade de Medicina. Isso, foi eu fui do CAOC. A Lídia. Não, ele foi morto no Rio de Janeiro, foi assassinado, né? E essa semana passada, eu participei de uma solenidade de homenagem à Lídia Nóbrega, da Faculdade de Pedagogia da USP. Foi uma homenagem muito bonita. E, enfim, eu acho que a gente vai resgatando essa memória e olhando para o futuro. Bom, Genuíno, eu contei para o Conde que no final do ano vai sair um livro que eu escrevi 50 anos atrás, em 1977, quase 50 anos atrás, uma sátira do golpe, no dia que eu comecei a escrever, no dia que o Geisel mandou fechar o Congresso. E você vai lembrar que quem levou a carta do Geisel foi o Marco Maciel para fechar o Congresso. Exatamente, o famoso pacote de abril de 97, né? De 79. 77. E eu escrevi esse livro, isso. A maior parte dele, eu tinha 17 anos, fui terminar nos Estados Unidos 10 anos depois, e agora vai sair aqui no Brasil, finalmente. É uma sátira completa do golpe de 64, escrito por um adolescente. Já tem nome? Tem nome esse livro, não? Tem, o nome é de réu, Revolução no País do Carnaval. Revolução no País do Carnaval. Olha, antes de me despedir do Nicoleles, eu quero dizer o seguinte, aqui está o link que eu coloquei no bate-papo, vou colocar de novo, para quem quiser adquirir o livro, o romance, a ficção fantástica, premonitória do Miguel Nicoleles.
nada... Como é que é mesmo, meu Deus? Nada mais será como antes. Nada mais será como antes. Eu tenho um livro, viu, Conde? Eu tenho um livro do Nicoleles aqui comigo, sobre que ele discute muito bem, como cientista, o papel do cérebro, o papel da consciência, o papel do pensamento. Muito importante o livro do Nicoleles. É um outro livro do Nicoleles? Isso aí é um livro de ciência. O verdadeiro criador de tudo, provavelmente é. O verdadeiro criador de tudo. É um belo livro, muito profundo. Precisamos ler esse livro também. Ricardo Garcês, nazismo igual fascismo italiano, igual eugenia estadunidense. Evelyn Paturi, Nicoleles é excelente como cientista na área do meio ambiente, é um dos meus ídolos. Ótima entrevista. A Evelyn Paturi também está ligada à ciência, aqui é uma liderança no país aqui. Obrigado, Evelyn, um beijo para você. Vivian, que nos assiste de Nova York, a mídia está ocupada vendendo o Brasil. Não há espaço para sumidades como Nicoleles, que avança no melhor para o país. Lamentável. Ela ainda diz aqui, amei ver a estrela de membro no meu comentário. Tá, obrigado, querida. Basta observar o absurdo feito com Renato Freitas. E o Jairo diz assim, o Nicoleles se orgulhou de ver seu nome escrito em chinês. Tem essa história também. Nicoleles, ô Genuíno, o que a gente faz com o Nicoleles, hein? Olha, que livro que é esse? Esse é o livro que o Genuíno leu, que saiu na China o ano passado. Exatamente. Saiu na China. E o Nada Mais Será Como Antes sai agora em novembro na China também. Genuíno, olha, o Nicoleles merece muito respeito, admiração e lê os livros dele, que ele esclarece muita coisa. Puxa, muito obrigado, Genuíno. Agradeço de coração. Agora, Conde, você tem que trocar a sua boina aí. Vou trocar para o meu branco aqui, o bobo. Agora você tem que pôr a preto e branco aí. Nicoleles, obrigado, querido. Sempre muito bom te ouvir, sempre uma aula, sempre a gente fica a semana degustando suas falas. Imagina, aqui. Um abraço. Um abraço grande para você, querido. Um grande abraço, Genuíno. Tudo de bom aí para vocês, hein? Igualmente, Nicoleles. Vamos seguir aqui. Obrigado.